Quem não tem Jesus e nos ouve cantar, certamente pensa que somos belicosos, brigões e briguentos. Fazemos poesias sobre espadas flamejantes, lidas, lutas e pelejas, velixários que avançam e vencem, o exército brilhante de um comandante triunfante. Mas quem não tem Jesus também não sabe que, de fato, vivemos em guerra, não contra homens, não contra os seres humanos, mas contra a maldade satânica. Quem não sabe estas coisas também desconhece que nossa luta constante é anunciar, pregar, proclamar. O Raízes Pentecostais falará dos comissionados do Senhor e o seu bom combate pelas boas novas. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Raízes Pentecostais. Hoje, diferente das outras vezes, eu estou aqui acompanhado do nosso irmão Bruno William. Paz do Senhor, Bruno. Paz do Senhor, pastor. A partir de hoje, o irmão Bruno e eu estaremos aqui nos revezando no estúdio, juntamente com o nosso companheiro, o irmão Alexandre, e despedimos-nos do irmão Mike, que vai passar a cooperar em outras atividades de mídia da nossa querida ETAD. Bruno, hoje nós vamos tratar a respeito do hino de número 11, Ó Cristão, ei avante, um hino que fala sobre os desafios da igreja, a igreja militante, a igreja atuante. E eu gostaria de começar citando uma obra a respeito da qual fui rememorar, fui repesquisar para essa nossa conversa, uma obra chamada Cristo em Cadeias Comunistas. Uma obra de caráter testemunhal, biográfico, que fala a respeito de um pastor, e esse homem no leste europeu esteve preso por 2 vezes. Na primeira vez ficou preso por 8 anos, foi libertado, 2 anos em liberdade, foi preso novamente por mais 6 anos, e o crime dele foi promover o Evangelho. E durante a leitura do nosso hino, a todo momento que me via à mente era isso, a igreja que, militando, sustentava sua condição de guerra em defesa do Senhor Jesus Cristo. Às vezes isso é de forma apologética, mas me parece que a maneira mais correta de fazer esse trabalho não é exatamente o exercício apologético, mas o exercício evangelístico. Você teve essa impressão ou diferente? Eu tive essa impressão porque é o que acontece com a igreja primitiva. Quando a gente lê o livro dos Atos, a gente vê, por exemplo, no capítulo 2, a promessa sendo cumprida, a promessa de Joel. E o Pentecoste vem, Pedro prega o sermão, 3.000 pessoas aceitam Jesus. A partir daí a igreja se espalha, se expande. E o que me chama muita atenção é o capítulo 3 e o capítulo 4. Porque chega nesse momento, Pedro e João estão andando pela rua em direção ao templo. Aí eles curam o coxo, em nome de Jesus, e a partir daí eles são ameaçados de morte. E a oração que Pedro faz depois disso é o que me chama muita atenção. Porque Pedro, diante da morte, diante das ameaças, ele pede ao Senhor Jesus mais coragem para continuar pregando, para continuar evangelizando. E eu fico pensando, meu irmão, não sei se você partilha da mesma opinião, mas eu observo que, de um modo geral, os nossos seminários, os cursos teológicos, até mesmo os interesses dos estudantes, dos estudiosos de teologia, parecem estar virados na direção errada. Porque há muito frisson, uma valorização muito grande do exercício apologético, os desafios filosóficos, mas atenção nenhuma ao evangelismo. E mais que apologetas, a Igreja Apostólica era composta de evangelistas. O que você acabou de descrever é a ação de alguém que tem por missão falar de Cristo. Falar de Cristo. Eu acho que acontece muito isso nos seminários. A gente vê o lançamento de livros, por exemplo, acompanhando o mercado editorial, a gente vê que
existe a maioria de tratados filosóficos a respeito de doutrina, de dogmática, mas não tem nada sobre evangelismo. Eu acho que isso acontece até com a doutrina da igreja, porque a gente tem poucos materiais sobre a doutrina da igreja para poder estudar, porque pouco se fala sobre isso. E uma dos complementos à doutrina da igreja é a evangelização, é o evangelismo, e quase não tem. Vamos dar uma olhadinha na letra do nosso hino. A gente observa um hino como esse, é um chamado para a guerra, né? Pra guerra. É um canto de guerra. Agora, se observarmos bem, a guerra, para mim, é evangelística. Por exemplo, ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Mais adiante nós temos, por cidades e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. Então, toda essa batalha, toda essa insistência na igreja militante é evangelística. Aliás, parece que você trouxe muito material de evangelismo aí, não trouxe? Eu trouxe um livro pra gente, que é um material de evangelismo do nosso consultor bíblico, do nosso conselheiro bíblico, o pastor Cláudio Honor. É um livro que, se eu não estou enganado, foi material de escola dominical alguns anos atrás. Foi livro de apoio da revista de escola Isso. dominical. Mas assim, é um livro que não se perde no tempo, é um livro que a gente continua podendo usufruir dele, porque aqui o pastor Cláudio Honor faz uma defesa bíblica da missão de todo crente. Porque um crente que não é evangelista, para mim, é um crente egoísta. Porque se a gente recebeu do evangelho, se a gente tem conhecimento de uma mensagem que salva, que transforma a vida, e a gente não compartilha, a gente é egoísta. Eu destaco aqui o capítulo 4, o trabalho e os atributos do ganhador de almas. Porque um ganhador de almas é aquele que ele tem por máxima de sua vida aquilo que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a si mesmo. Porque se a gente não ama o próximo, a gente não consegue evangelizar. E é uma coisa muito interessante. Nós, historicamente, talvez tenhamos passado já, deixado para trás o tempo daquelas grandes cruzadas. Mas era um tempo bonito. Não posso dizer que não era. Mas mesmo essas grandes cruzadas, como era o caso da Cruzada Bernard Johnson, que tinha um efeito contado aos milhares, algumas vezes às centenas de milhares, porque foi 1.800.000 pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus nas cruzadas do pastor Bernard. Mas os números dessa cruzada mostram o seguinte: elas tinham efeito porque nos meses anteriores ou nas semanas anteriores à cruzada, as igrejas eram instruídas por uma equipe especial da cruzada a fazer evangelismo pessoal. Isso. Então, por mais que as grandes cruzadas, os grandes movimentos tenham tido seu momento, e eu creio que tem uma importância, ela não pode nunca ser negada, buscar as almas uma a uma é o que faz a igreja crescer. E isso só se faz quando se ama as almas. Como se ama? Porque o pregador de multidões, meu irmão, ele nunca viu aquela multidão e nem vai ver de novo. Mas quem ganha uma alma para Jesus, amou aquela alma. Amor, então. Não é isso? É isso. E quando a gente conversa com a irmã Dori sobre as histórias da cruzada, a gente sempre vê ela falar isso. Que antes da cruzada, o pastor Bernardo passava nas igrejas, instruía os irmãos para poder receber aquele povo, para poder discipular esse povo. Porque o discipulado, ele anda junto com o evangelismo. A gente evangeliza para depois discipular. Eu separei aqui uma anotação que é a seguinte: a igreja está em guerra constante, porque este hino fala de batalha. E as armas para esta milícia são armas espirituais. Eu gostaria de fazer a leitura, segundo aos Coríntios, capítulo 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas,
destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Sabe por que esse versículo me veio à mente? Porque, como nós já falamos, esse hino traz um ambiente bélico, né? Uhum. Alguém pode pensar que por isso o crente é brigão, belicoso. E não é. Nós estamos em guerra, mas ela não é contra o pecador, é contra o pecado. E o que acontece hoje no ambiente evangelístico é que Satanás, se não consegue jogar a igreja contra o pecador, já conseguiu jogar o pecador contra a igreja. Acho que o exemplo mais bem acabado disso é o que diz respeito às questões do homossexualismo. Antigamente, Bruno, eu não sei se você chegou a presenciar algum caso assim, saber de algum caso assim, quando o evangelho era apresentado a um homossexual, a maioria deles baixava a cabeça, podia até não querer Jesus, mas reconhecia que precisava dele. Meu irmão, hoje, falar de Jesus a um homossexual é despertar-lhe a fúria. O que o diabo conseguiu fazer com as suas artimanhas não foi jogar a igreja contra o pecador, isso ele não poderia, porque a igreja ama, foi como você acabou de dizer agora. O evangelismo é um ato de amor, mas jogou o pecador contra a igreja. Bruno, além do livro de evangelização do pastor Codinova, você tem um outro livretinho aí, o que é? Eu tenho, esse é um livretinho que o pastor Bernardo escreveu para as cruzadas, para entregar para o novo convertido. E esse livreto aqui ele fala assim, ó, e agora, tudo que você precisa saber agora que Jesus salvou sua vida da morte. Esse livreto ele é uma sequência de 5 mensagens que o pastor Bernardo deixou a respeito do Evangelho de João. Uhum. E com orientações, com conselhos, agora que a pessoa aceitou Jesus. E isso era entregado nas Cruzadas Bernard Johnson. E agora, a Edições Bernard Johnson, a gente reeditou esse livreto e ele está à disposição dos irmãos para poder fazer os evangelismos nas igrejas, nas ruas, e entregar para quem aceitou Jesus. E, meus irmãos, esse livro tem um mérito, não apenas o de ter sido escrito pelo pastor Bernardo, que já é uma bênção, né? Uhum. Mas também o fato dele ter sido preparado especificamente para quem acabou de aceitar a Cristo. Porque nos termos de literatura evangelística, talvez nós tenhamos uma lacuna. Nós estamos muito bem fundamentados, amparados com os folhetos para ganhar almas. E temos alguma literatura bastante razoável para fazer o discipulado. Mas no intervalo que há entre a conversão e o início do discipulado, a pessoa fica solta, perdida. E esse livro é para ser entregue a quem acabou de aceitar a Cristo como seu Salvador. É um material que as Edições Bernard Johnson publicaram e a primeira leva esgotou-se em semanas. Nós já estamos na segunda tiragem, ela também está seguindo rapidamente. Então, se você é pastor de igreja, se você tem o interesse e o amor evangelístico, você cuida das ações evangelísticas da sua igreja, nós recomendamos aos irmãos que comprem, adquirem para a sua igreja este livro, o livro E Agora? Tudo o que você precisa saber agora que Jesus livrou a sua alma da morte. E esse material, pelo senso de urgência de ganhar almas, está sendo publicado pelas Edições Bernard Johnson e comercializado pelo menor custo possível. Nós estamos subvencionando esse livro para que ele não custe valor caro às igrejas, porque o seu objetivo é ganhar as almas. Então há inclusive diversos pacotes de quantidades que os irmãos podem comprar e, naturalmente, quanto maior a quantidade, menor o preço para que a igreja possa investir em ganhar almas. Na semana que lançamos o livro, a Assembleia de Deus em Rio Branco, no Acre, fez a aquisição de 700 unidades para a campanha evangelística que eles estavam promovendo na capital do Acre, e outras igrejas a seguiram o mesmo exemplo,
como por exemplo a igreja em Varginha comprou uma grande quantidade também, e outros templos, para poder fazer evangelismo. Mas Bruno, outra coisa que chamou a atenção nesse hino, é que ele traz uma palavrinha muito incomum. Ele nos chama de velixários da fé. Velixários da fé. Velixários. Viu no dicionário o que é velixário? Vi. E aí? É o porta-bandeira, né? Aquele que levanta a bandeira, que segura a bandeira. E é o que esse hino chama a gente a fazer. Levantar a bandeira do Evangelho e falar para todo mundo que Cristo salva, que Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e tá voltando. Já tinha visto essa palavra fora do hino? Não, primeira vez. Não. Só nesse hino. Mas sabe que quando eu li a letra do hino, e nós, os velixários, na hora eu me lembrei de outro hino que também fala sobre bandeira. Vai demorar um pouquinho para chegar nele, né? Que é o hino 46 da harpa cristã, que fala sobre um pendão real que nos foi entregue pelo rei, que também é a própria bandeira do Evangelho, que precisa ser erguida, precisa ser mostrada. Nos trabalhos de evangelismo, há algumas questões que não podem ser desprezadas. E uma delas, meu irmão, é o fato de que, a cada vez mais, fazer o evangelismo pessoal tem se tornado difícil. Hoje as cidades são fechadas em condomínios, trancadas nos prédios, e você não consegue entregar folheto dentro do condomínio. Não consegue entregar folheto na portaria do prédio. O porteiro joga fora. Então, os espaços para ganhar almas estão se reduzindo. O que só faz aumentar a necessidade do evangelismo pessoal. Agora, você disse que o evangelismo pessoal tem por grande característica o amor. Na prática do evangelismo pessoal, o que mais nós podemos destacar? Uma vez eu estava com o pastor Cláudio Honor, se eu não me engano era no mercado, e ele, passando no caixa, ele virou para a mocinha que estava no caixa e falou: minha irmã, a senhora já ouviu falar de Jesus? Mas desse jeito assim, na lata. Aí ela olhou para ele meio assustada: já fui da igreja, então você precisa voltar, senão você vai para o inferno. Falou assim para a moça. E ali ele começou a explicar para ela o plano de salvação, falou de Jesus para ela, orou pela moça no mercado. E o que eu aprendi vendo essa cena? Quem quer falar de Jesus, fala, não importa o lugar. Não importa o lugar. Uma coisa que na matéria de evangelismo, na matéria de missões, fica muito clara, é que a igreja que é pentecostal, agora veja bem que eu não disse a igreja que for, né? Uma igreja pentecostal, eu estou dizendo da igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, a igreja que é pentecostal, porque a igreja é pentecostal desde o seu nascimento, não existe movimento pentecostal, como se isso fosse um capítulo dentro da trajetória da igreja. Existe a igreja e ela é pentecostal. O movimento é o reformado. E esse é um capítulo à parte na história da igreja que decidiu não viver o dom do Espírito. Então, a igreja de Cristo, que é pentecostal, tem por definição de atividade falar de Jesus, porque o crente cheio do Espírito fala de Cristo. De repente, meu irmão, querido pastor, queridos irmãos, alunos da ETAD, você que está acompanhando, você tem uma dúvida, né? Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Como eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? A resposta é essa: quem é cheio do Espírito fala de Cristo. Quem não fala de Cristo não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem sobre nós para nos fazer testemunhas. Você citou o pastor Cláudio Honor, poderíamos citar vários outros conhecidos nossos, né? E todos eles marcados pela sua atividade evangelística. E essa atividade é impetuosa. Que você não fica escolhendo hora, não fica escolhendo lugar para falar do Senhor Jesus Cristo. Só fala de Jesus quem tem o Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo pentecostal, ela tem essa tarefa e ela tem essa característica. Ela fala de Cristo a todo momento. É por isso que as igrejas pentecostais são as que mais crescem no mundo. Porque
A igreja pentecostal, ela é marcada pelo evangelismo. A gente faz culto ao ar livre, a gente evangeliza mesmo, a gente não tem vergonha. Eu me lembro agora da matéria de missões do mestrado da ETAD, e essa matéria é acompanhada por um manual de estudo e também por um livro complementar. Os dois livros são do mesmo autor. O primeiro nome não me lembro, mas o sobrenome dele é Pomerville. E tanto no livro da matéria, o manual de estudo, quanto no livro complementar, o primeiro capítulo é todo dedicado a explicar como o Espírito Santo impulsiona o evangelismo. E exatamente isso é o que a igreja deveria buscar. Buscar o Espírito Santo para poder evangelizar. Não adianta querer fazer cruzadas, campanhas, colocar os irmãos na rua, se antes a igreja não buscar ser cheia do Espírito Santo. Aliás, o nosso hino ressalta essa questão, porque ele nos fala a todo momento para que nós saiamos, pregamos, falemos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Agora observe que o fogo do Espírito é coisa presente. Então, a palavra é a espada flamejante. Ela é flamejante pelo Espírito que atua nela. Nós somos levados à proclamação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impulsiona a igreja. É o que Lucas registra lá em Atos 1:8. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ponto. Para serem minhas testemunhas. Exatamente. Mas já que falamos aí desse hino, a respeito de evangelizar, a respeito dessa batalha toda esta guerra, há perigos, há riscos em falar do Senhor Jesus Cristo? Há riscos, porque a gente sabe que existem países que são fechados ao evangelho, que só o fato de ter uma Bíblia em casa pode te custar a vida. E a gente vive num país que não tem essa perseguição tão explícita. É uma perseguição mais intelectual, mais velada. Mas existe no Brasil, sim, perseguição contra o cristianismo. E o perigo é que o falar de Jesus pode custar a nossa vida. E a gente tem que estar pronto para entregar a nossa vida para Cristo também. Porque foi o que aconteceu com todos os apóstolos. Por pregarem a Cristo, um morreu decapitado, o outro pregado na cruz, apedrejado, queimado. Eu concordo com você que em nosso país nós ainda temos assim alguma liberdade, né? Que por enquanto, se fôssemos classificar a perseguição no Brasil, ela é uma perseguição mais intelectual do que física. Mas eu entendo também que esse quadro vai mudar. Esse quadro vai mudar e não demora não. Na verdade, já estamos em um período de transição. Nós vamos ver, e mais que isso, nós vamos ser a igreja em perseguição. Porque há uma fúria muito grande da parte de Satanás contra a igreja. Por outro lado, creio que os nossos pastores, os nossos líderes, não se perceberam disso. Não perceberam que a sua função e o seu chamado ministerial está desvirtuado. Eles não têm operado o seu ministério na medida de fazer com que a igreja se fortaleça e ela seja importante e relevante para o Senhor Jesus Cristo. E esta igreja, que vem perdendo a sua importância evangelística, também vai perder a oportunidade da voz evangelística, porque ela vai ser perseguida. E o pior de tudo, Bruno, é que os líderes não entenderam isso. Os pastores não entenderam isso. Os líderes de nossas igrejas estão envolvidos com prioridades outras que não são a evangelização, prioridades outras que não têm a ver com ganhar almas, e eles serão surpreendidos por essa perseguição, não percebem que ela está chegando e também serão surpreendidos pelo dia do Senhor. E para eles, meu irmão, o destino não será bom. O final das suas almas não vai ser apropriado para aquilo que as suas biografias querem fazer crer que eles mereçam, porque não estão se apercebendo da
perda da sua missão. A igreja não tem que ficar se envolvendo com quaisquer outras questões, a não ser uma: ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E é uma pena ver que a imensa maioria dos pastores não tem mais esse discernimento. Quando eu estava na faculdade, o meu TCC foi barrado. Não sei se o senhor lembra disso. O meu TCC não pôde ir para frente porque eu queria usar a Bíblia para falar ali. E a orientadora falou assim, não pode, porque não tem teólogo na faculdade, a faculdade não tem isso, tem aquilo. Eu falei para ela, mas eu trabalho numa escola teológica, aí eu consigo um orientador teólogo. Ela falou, não pode, barrar o meu TCC, e eu não pude fazer, eu tive que escolher outro tema de em cima da hora lá e escrever sobre outro tema. E essa perseguição intelectual, ela existe dentro das faculdades. E tem muita gente que se perde dentro da faculdade por conta dessas ideologias que são pregadas lá. Aliás, esse livro de evangelismo do pastor Paulo Júnior, se eu não estou enganado, apresenta um capítulo sobre grupos desafiadores, alguma coisa assim. Ele tem o capítulo 7, o Evangelho no mundo acadêmico e político. Exatamente. E o desafio de ganhar almas no mundo acadêmico é algo realmente difícil. E, de um modo geral, as igrejas não estão muito prontas para isso, não. Nem estão prontas e nem estão preparando os seus jovens. Você disse que a maioria dos jovens se perde, né? Ou boa parte deles se perde no ambiente universitário. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que dá conta de que de cada 10 jovens cristãos que vão para a universidade, 6 passam por crises de fé muito severas, então é a maioria, e destes, 3 nunca mais voltam ao convívio da igreja, não voltam a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Os outros, depois das suas grandes crises, retornam. Então quer dizer que na faculdade, mais da metade deles fica longe de Cristo. E em questão mais definitiva, pelo menos 30% deles se perdem para sempre. E a igreja não está preparando seus jovens para isso. Aliás, eu queria deixar um apelo aqui aos pais, aos pastores, aos líderes de jovens. A ETAD tem um curso voltado ao jovem universitário. Esse curso está disponível nas nossas plataformas de curso rápido. Acessando o site da ETAD, os irmãos podem encontrar com facilidade, chamado Projeto Timóteo Universitário. São 10 videoaulas, são 10 horas de instrução bíblica, não é instrução ideológica, é instrução bíblica, para tratar dos assuntos e dos desafios que o jovem cristão vai enfrentar na universidade. Mas antes de caminharmos para o final, vamos ver o autor deste hino, Antônio Torres Galvão. Esse homem tem uma história curiosa. Ele, num período de pioneirismo ainda, né, das Assembleias de Deus, ele foi um dos primeiros crentes assembleanos no estado de Pernambuco. Ele era envolvido com atividades que somente agora é que se tornaram mais comuns no ambiente cristão. Ele era um político. A diferença é que ele não era um crente, um pastor político, um crente político. Ele era um político que ficou crente. Seria bom que fosse assim, né? Ao invés de termos crentes políticos, tivéssemos políticos crentes. A coisa ia ser bem mais saudável do que é. Então, Antônio Torres Galvão foi um pioneiro da fé em Pernambuco e envolvido bastante com política, chegou inclusive a governar o estado de Pernambuco. Houve o falecimento do governador e ele governou o estado no lugar, enquanto novas eleições eram convocadas, né? Por alguma coisa em torno de 3 meses e meio, alguma coisa assim, chegou a ser governador do estado de Pernambuco. E escreveu muitos livros, muitas poesias, e uma das poesias que ele escreveu é essa que nós hoje usamos como base do nosso estudo, da nossa conversa. Você vê que era um homem crente mesmo, porque quem escreve uma poesia dessa só pode ser crente. Não tem como escrever se não for. Tem a visão correta do reino de Deus. É.
Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa hoje e vamos, como todas as vezes, partilhar da palavra de Deus, de uma mensagem devocional que nos vai ser trazida pelo querido irmão Alexandre Valeriano. E o nosso irmão Alexandre, enquanto nos traz a mensagem devocional, será acompanhado ao fundo por este hino sendo executado, ó cristão, ei avante, e ele será executado hoje com a participação especial das duas flautistas da banda Boas Novas, a irmã Ana Brasil e a irmã Ellen. Elas são flautistas em nossa banda e hoje vão executar esse hino através de um dueto bem bonito para o nosso enlevo espiritual. E enquanto somos edificados por esse hino, vamos acompanhar a ministração da palavra de Deus com o irmão Alexandre. Bruno, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. Aliás, ao programa não, né? Porque ao programa você já fazia parte, mas a essa nova dinâmica do programa. O Senhor Jesus nos abençoe grandemente, abençoe você ricamente, meu irmão. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Amém. Queridos irmãos, nos vemos no próximo programa. Paz do Senhor. Bruno. Paz do Senhor, meus irmãos. Até semana que vem. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é um privilégio uma vez mais estar aqui com cada um de vocês para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor neste devocional, onde nós estamos meditando sobre o hino de número 11. Mas eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, aonde nos diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo, irmãos, no final do seu ministério terreno, ele nos deixa uma promessa, mas junto com esta promessa, ele também nos comissiona como crentes, nos comissiona como seguidores e discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo a testemunhar, a levar, a transmitir os testemunhos e as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo tem feito, não só por mim, mas também por todo aquele que nele crê. Esta é a nossa missão, este é o trabalho do crente, este é o meu e o seu trabalho de testemunhar e lutar pelo Evangelho da salvação. Os verdadeiros crentes, aqueles que realmente foram impulsionados pelo Senhor Jesus Cristo, alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, ele entende, irmãos, que não é necessário apenas desejar almas. Veja, uma vez em que nós somos crentes, obviamente, desejamos muitas almas, mas o que o Senhor espera de nós não é simplesmente o desejo pelas almas. Ele quer que nós saímos e conquistemos as almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos que sair do limite das paredes, sair dos limites do templo. Ele deixou sobre nós essa promessa: virá sobre vós o Espírito Santo, para que vocês saiam, para que vocês testemunhem, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e até os confins da terra. Então, irmãos, precisamos sair das nossas paredes e começar realmente a lutar pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo àqueles que estão perdidos. Afinal, fomos chamados para fora e não chamados para dentro. Você tem feito a tua parte como cristão, como um bom soldado, como aquele comissionado pelo Senhor, de levar o testemunho para fora? Seja ele com palavras ou seja ele sem palavras, precisamos viver aquilo que nós cremos. Porque vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, já estamos pregando este Evangelho para todas as pessoas. É interessante que Pedro, com ameaças, ele sofrendo estas ameaças,
ele diz que não podia deixar de falar e deixar de testemunhar aquilo que ele tinha visto do Senhor Jesus Cristo. E também no livro de Atos nós vemos uma oração tão maravilhosa. Está lá, abra sua Bíblia, Atos, capítulo de número 4, o versículo de número 29 ao 31, vai dizer assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem, preste atenção, meus irmãos, olha que maravilhoso, que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Santo Jesus Cristo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, deixo para o teu coração hoje esta reflexão. Ei, cristão, ei avante, com fé, sem nada temer, vamos ao trabalho, porque o Senhor assim nos convida a ganhar almas. Sábio é aquele que ganha almas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê esta maravilhosa ousadia para ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.